Olá, estamos aí atravessando esse tsunami que está sendo a segunda onda do Covid aqui no Brasil, com essa nova cepa aí que, ao que tudo indica, é pior do que essa versão do vírus, ao que tudo indica, é pior do que a primeira versão. Pelo menos a quantidade média de mortes está maior, né, agora do que ali ano passado, em maio, junho, julho do ano passado, que foi ali quando explodiu a primeira onda, né? E a política de combate ao Covid aqui no Brasil é um desastre absurdo. Um desastre absurdo. E não adianta ficar tentando manipular números, sabe? Basta você recorrer até mesmo aos números absolutos. O Brasil é a sexta população do mundo e a segunda maior em mortes por Covid. A última vez que eu olhei, o Brasil estava em 12º lugar em número de testagem, tendo a sexta população do mundo. Então, se você pega qualquer número, e pode olhar os dados todos, aí o Brasil está numa situação bem ruim. A política adotada aqui é um desastre total e seria pior se não fossem as ações dos governadores. Se Bolsonaro tivesse poderes absolutos, pudesse mandar em tudo, e os governadores não tivessem autonomia nenhuma, a situação ia ser muito, mas muito pior. Então, assim, para começar o vídeo, cabe uma pergunta, assim. Você que votou em Bolsonaro, você sente remorso? Você sente dor na consciência? Dói na sua consciência ter feito essa escolha? Porque assim, tá muito claro, mas muito claro que qualquer outra pessoa que estivesse lá como presidente da República faria um trabalho melhor do que Bolsonaro está fazendo. Qualquer outra pessoa. O Cabo Daciolo faria um trabalho melhor. Ai, mas o PT faria um trabalho muito melhor. Infinitamente melhor, não tem comparação. Como eu disse, qualquer outro. Não é nem por mérito do PT, é porque assim, qualquer outro conseguiria ser melhor, realmente. Se uma criança de 5 anos seria melhor. Mas enfim, a perspectiva desse vídeo não é falar sobre isso, né? É falar sobre efeitos colaterais positivos que já estão surgindo por conta dessa pandemia e que tendem a aumentar ainda mais e trazer resultados futuramente positivos, no caso, para a nossa economia. É natural que em catástrofes humanitárias, tragédias e tal, existam alguns elementos, alguns efeitos colaterais positivos para a sociedade, né? Guerra, por exemplo, assim, em períodos de guerra existe grande avanço tecnológico e tal. Não que esse efeito colateral positivo vá compensar, não chega nem próximo de compensar a tragédia, as vidas perdidas, claro. A peste negra, eu fiz um vídeo, eu vou linkar aqui, deixar nos comentários o link mostrando que a peste negra, que devastou 1/3 da população da Europa, também depois contribuiu para a modernização da economia europeia, a modernização das relações de trabalho e tal. Repetindo, né, não chega nem perto de compensar a tragédia, né, 1/3 da população devastada da Europa. Então, nessa pandemia está acontecendo também um processo como esse. Efeitos colaterais positivos para a economia vão acontecer, já estão acontecendo na verdade, mas só vão se maturar no futuro, evidentemente, porque o momento é de crise econômica, mas evidentemente também não chega próximo de compensar as vidas perdidas. Até porque tem uma coisa que é óbvia, mas é importante ser dita, porque esse é o momento da gente dizer coisas óbvias para as pessoas, né? Nenhum efeito positivo na economia é capaz de compensar vidas perdidas, né? Porque não adianta nada você ter um volume maior de riquezas na sociedade se parte das pessoas não vão poder aproveitar isso porque elas estão mortas, enfim. Mas vamos falar um pouco sobre o que é que vai acontecer de efeitos colaterais positivos para a economia brasileira e mundial provocado por essa pandemia. A questão é a seguinte: para a economia, a tecnologia ela só provoca um efeito positivo se ela for utilizada. Então, nessa pandemia, não que eu saiba, é capaz de ter, mas não que eu saiba, não foi criada nenhuma tecnologia nova. Repito, não estou sabendo, mas pode ter. Mas várias tecnologias que já existiam, elas não eram amplamente utilizadas por uma certa resistência dos clientes das empresas, resistência até mesmo das próprias empresas, enfim, resistência cultural e tal, uma certa desconfiança, será que vai dar certo, enfim. A pandemia obrigou a sociedade a usar essas tecnologias. E por conta disso, muita gente teve que se adaptar, né? E muitas empresas, inclusive, estão observando o seguinte: olha, a gente desconfiava que daria certo, mas não está dando certo, né? A gente desconfiava que ia gerar um efeito negativo muito grande, você fazer uma
uma reunião virtual, mas fazendo reunião virtual durante toda a pandemia, a gente está vendo que não é ruim não. Então, assim, o fato das empresas e os agentes econômicos estarem sendo obrigados a usar certas tecnologias, estão fazendo com que eles se adaptem às mesmas e futuramente isso vai provocar uma grande redução de custo operacional das empresas e custo de transação também. Isso é muito fácil de ser verificado em banco, sabe? Muita gente não usava o aplicativo, o Internet Banking. Agora está usando por conta da pandemia. Até porque está muito complicado você ir ao banco, a fila por lado de fora e tal, as pessoas acabam ficando no sol e tal, o atendimento é muito mais lento. Muitas pessoas passaram a utilizar o Internet Banking por conta da pandemia. Não usavam porque tinha uma certa resistência, uma certa desconfiança e tal, e agora estão utilizando. Então, vai haver aí está havendo, na verdade, uma explosão de pessoas utilizando tecnologias que já existiam antes. E essa aceleração anormal, né, entre aspas, da digitalização vai gerar também uma redução mais acelerada, né, em curto espaço de tempo, de custo operacional e custo de transação das empresas. E qual é o resultado disso? O resultado disso, vamos traduzir, trocando em miúdos, qual o maior benefício que isso vai trazer é para o PIB. E isso vai provocar futuramente aumento do PIB dos países de maneira geral. Sim, vai aumentar o PIB porque é uma redução de custo operacional e custo de transação que vai acontecer de maneira generalizada. Não é uma empresa, duas empresas, não é um setor apenas, são vários setores, uma quantidade infinita aí de empresas. Então, o resultado vai ser esse mesmo. E quando se fala de custo de transação, gente, é importante frisar o seguinte, porque isso é muito estudado na economia, isso é uma coisa muito importante que quem é de fora tende a não ter a noção da importância disso. Mas custo de transação não é apenas o custo efetivo para transacionar, o quanto dinheiro você gasta para realizar aquela transação. Não, é o tempo que você gasta para realizar a transação, o risco envolvido na transação, tudo isso é custo operacional. Quando você reduz tudo isso aí, isso é um resultado muito interessante para a economia, agiliza os processos, agiliza as transações e isso provoca aumento do quanto que a economia ela é capaz de produzir. É isso, esse é o efeito positivo da pandemia, mas nós não vamos sentir agora, vamos sentir futuramente, quando as economias começarem a se recuperar. Eu acho que vai demorar um pouco, na verdade, para você sentir um resultado desse no PIB, né? Porque vai demorar um pouco para as economias se recuperarem, mas esse efeito com certeza ele já está acontecendo, na verdade, só não estamos tendo a condição de sentir ainda, de poder mensurar isso aí. Isso é tudo. Se você gostou, dê um joinha, se inscreve no canal, clica no sino para receber as notificações.